Vamos começar. Eu quero cumprimentar a todos. Nós estamos aqui com o pastor Márcio, pastor da Igreja Metodista em Carangola. O tema da nossa live, pastor, é sobre a graça de Deus nesses tempos de pandemia, né? Como a gente trabalha a graça de Deus na crise. Pastor, eu sou apaixonado com o tema da graça, e você também. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1,6, disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Hoje, olhando o cenário da igreja evangélica brasileira, e até mesmo no nosso arraial, a gente sente hoje uma carência da teologia, da doutrina da graça na vida da igreja? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Brasil, a igreja evangélica brasileira, ela vive um momento de uma profunda relativização do evangelho. Sim. Outros temas mais aprazíveis aos ouvidos, temas que eu penso que são temas que acoplaram uma lógica de mercado, né? O que é uma lógica de mercado? Sim. Eu vou pesquisar um produto que as pessoas queiram e eu vou oferecer aquilo que as pessoas querem para vender o produto. Uhum. E eu penso que parte da igreja brasileira fez isso. Manifesta-se um evangelho desprovido da sua essência, desprovido da mensagem dessa graça, essa graça restauradora, desprovido da mensagem do arrependimento, do novo nascimento, desprovido da mensagem cristocêntrica, né? Uhum. E um evangelho adaptado, um evangelho fragmentado, que apresenta teologias mais aprazíveis aos ouvidos, como triunfalismo, prosperidade, para tentar atingir uma demanda de mercado, um interesse maior de um público, mas que não transmite a verdade. É um evangelho fraudulento, é um evangelho líquido, é um evangelho diluído. Nós precisamos, e esse tempo de crise pode ser uma grande oportunidade, né, pastor Pontes? Sim. Da doutrina da graça, da pregação do evangelho, voltar a ser aquela que traz a sua essência. O misticismo tem entrado forte na vida da igreja, nos púlpitos da igreja? Sim, o misticismo e o sincretismo. E o sincretismo? A gente percebe o sincretismo, né? Acho que as duas coisas. O sincretismo, a gente está dizendo dessa mistura de crenças, né? Veja bem, como as duas coisas estão presentes e uma traz a outra. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando nós falávamos de alguns elementos ou de algumas práticas, prontamente nós as associávamos com coisas ligadas ao misticismo ou até ao ocultismo. Sim. E hoje, quando nós falamos de certas práticas, nós percebemos que elas estão presentes no arraial evangélico, né? Quando você fala, por exemplo, da figura dos objetos ungidos, do sal, de amuletos e de tantas outras coisas onde as pessoas projetam a sua esperança e a sua fé em itens materiais, em objetos materiais, em sensações, você vê que essas coisas entraram mesmo no meio evangélico brasileiro, afastando da verdade, né? A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Fé, ela tem muito mais a ver com aquilo que nós cremos do que com as nossas sensações. Certo. Mas o misticismo, ele explora muito o lado das sensações. Por falta de um discipulado firmado nas Escrituras, as pessoas acabam confundindo
e acabam achando que a experiência com Deus ela está muito mais nas sensações, naquilo que sente, do que naquilo que crê. Certo. E esse é um campo fértil para a heresia, esse é um campo fértil para o desvirtuamento do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Meu pastor, chamar você de meu pastor, que coisa boa, hein? Isso mesmo, rapaz. Eu que fui seu seminarista, rapaz. Isso, mas que privilégio estar com você aqui, tratando esse tema. Na Reforma Protestante, Lutero, ele pega na porta da igreja, em Wittenberg, 95 teses. Ele trabalha, protesta contra as indulgências. Naquela época, a pessoa pagava pela indulgência, recebia o perdão de pecados, recebia um pedaço, um espaço no céu, vamos de forma bem simples e popular. Nós temos hoje na igreja evangélica, aquilo sucedeu na história da igreja na Idade Média, que alguns chegam a dizer que era um período de trevas. Hoje, nós temos indulgências modernas. Nós precisamos, como alguns pastores sérios têm dito, e pela graça de Deus, nós queremos estar entre eles, nós precisamos, justamente por isso, de uma nova reforma, de resgatar os princípios da reforma, de sermos uma igreja reformada. Nós ganhamos, só um parênteses, nós ganhamos um púlpito para a nossa igreja aqui em Carangola, e nós mandamos fixar no púlpito da igreja, pastor Pontes, os 5 pilares da reforma protestante. Oh, maravilha! Eu acho que tira uma acho que a igreja manda para nós, rapaz. Mandarei, quinta-feira. Hoje, coincidentemente, né, eu estava assistindo a uma comunicação de um grupo religioso forte no nosso país, que caminha muito por essa vertente do misticismo e do sincretismo. E eu tive conversando com algumas pessoas hoje, lá no gabinete pastoral, algumas pessoas que trabalham com a gente, eu dizia, quando nós pensamos que não vamos nos assustar com mais nada, a gente se surpreende com as coisas que a gente acaba ouvindo. Então, hoje, um desses movimentos fortes aí na mídia do Brasil estava justamente lá lançando uma campanha, um movimento de uma semente, né? E essa pessoa, né, esse pretenso apóstolo, dizia que a única maneira de vencer a crise do coronavírus era semeando. Sim. Então, você faria um compromisso de uma semente de R$1.000, uma semente de R$500, uma semente de 200, uma semente de 100, para você, através dessa semeadura, alcançar a bênção de Deus para vencer esse momento. Ora, em que isso difere das indulgências com as quais Lutero tanto se opôs? Em que isso se difere daquele estado de trevas que a igreja viveu no período da Reforma Protestante? Então, esse é um de muitos outros exemplos, né? Onde a questão financeira, onde a questão do dinheiro, ela tem sido colocada como um caminho, um meio para que as pessoas alcancem a graça de Deus. Isso é um absurdo, isso tem que ser denunciado por aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, e nós, enquanto pastores metodistas, enquanto igrejas metodistas, nós precisamos manter firme a nossa postura, de manter a nossa coerência com esses princípios da reforma e com a nossa tradição, né? A graça do Senhor é que nos alcança. Amém. Nós somos eternos devedores. Amém. O Senhor nos abençoa pela graça dele. Não pelo que somos, não pelo que fazemos, mas apesar do que somos e apesar do que fazemos. Isso é a maravilhosa graça do Senhor. Meu pastor, uma outra pergunta que quero fazer para você é o seguinte: a reforma, eu sou apaixonado com a reforma, com Martinho Lutero. A história da reforma diz que a reforma descobriu a Bíblia, tá? Mas na época da reforma eles tinham Bíblia, eles tinham teologia, tinha estudos, tinha seminário. Ele diz que a reforma, ela vem descobrir não a Bíblia em si, mas o tesouro da graça de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo.
Esse é um pensamento de um teólogo chamado e filósofo, um excelente pastor chamado Jonas Madureira. E ele diz o seguinte: a reforma, ela descobriu o Evangelho de Jesus Cristo, a tese 62, que é o maior tesouro da graça de Deus. Hoje nós temos N versões de Bíblias. O que mais tem espalhado no banco das nossas igrejas são Bíblias. Toda casa você deve ter 1, 2, 5, 10 Bíblias e quantas versões diferentes. Mas nós temos nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, o Evangelho de Cristo Jesus? Nós temos o desafio de ter o Evangelho de Cristo Jesus. Porque uma característica da pós-modernidade, desse tempo que nós vivemos, pastor Pontes, é a customização. Sim. Nós queremos tudo adaptado ao nosso jeito. Nós queremos tudo adaptado ao nosso pensamento, a tudo adaptado à nossa conveniência. Então você tem, quando você fala de várias versões da Bíblia, isso é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? É uma customização, né? Você quer uma leitura mais voltada para a prosperidade, você tem a Bíblia da prosperidade. Você quer uma coisa mais voltada para a batalha espiritual, você tem a Bíblia de batalha espiritual. Você quer uma leitura que enfatize mais o papel do obreiro, a Bíblia do obreiro, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo. Veja, eu não sou contra as ferramentas de estudo que esses materiais conduzem, mas eu me preocupo com esse sentimento pós-moderno de customização, no sentido da gente querer ter uma versão adaptada à minha conveniência. Então, quando eu vou para o púlpito, quando eu pego a minha Bíblia para ler, vamos lá, quando eu pego a minha Bíblia para ler, eu não posso procurar no Evangelho, nas Escrituras, algo que venha de encontro à minha conveniência. Sim. Quando eu vou para o púlpito pregar, eu não posso querer levar ali alguma coisa de acordo com a minha conveniência ou com a conveniência das pessoas. O meu comprometimento tem que ser com a mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça. Esses dias eu estava me lendo um texto de João Calvino, e Calvino dizia: se a palavra não te confronta, ela não é a palavra de Deus. O Osher, um outro pensador cristão que eu sei que você também gosta, ele diz isso, que prefira aquela pregação que te rasga, que te constrange, que te exorta, do que aquela palavra que te faz adulação. Porque é muito mais provável que aquela que te rasga, aquela que é como uma espada de 2 gumes que penetra no seu coração, que nos constrange, seja a palavra de Deus, do que um evangelho customizado, um evangelho da conveniência. Olha ao nosso redor e veja, nós temos igreja para tudo quanto é gosto. Sim. Nós temos evangelho para todos os públicos, é uma customização. Então, eu procuro no evangelho não a mensagem de Cristo, não a palavra de Cristo, mas a palavra que vai ser mais conveniente ao que eu quero. Então, nós temos o evangelho da graça, ele está aí diante de nós. O que nós temos é um desafio para a nossa geração, para esse tempo, de não abrir mão de pregar esse evangelho. Ainda que não seja aquela mensagem que faça massagem nos ouvidos, ainda que não seja aquela mensagem, talvez, que venha de encontro às necessidades mais emergenciais, mais automáticas das pessoas, mas nós somos chamados para pregar o evangelho da graça, esse evangelho que aponta para Jesus, essa mensagem que coloca Cristo no centro. Nós não podemos ser antropocêntricos na nossa pregação do evangelho, né, pastor? Nós temos que ser cristocêntricos. Glória a Deus. Eu li um livro que me marcou muito, entre muitos livros que a gente assim, acaba sendo impactado, o Evangelho Maltrapilho. Ele fala do escândalo da graça. E um pastor foi numa igreja nos Estados Unidos pregar, e ele apresentou os fundamentos da doutrina da graça. E quando chegou na porta, um dos diáconos, um dos obreiros, estava conversando com o pastor da igreja, né? E disse o seguinte, não viu que o pregador estava aproximando, e disse o seguinte: rapaz, o pastor apresentou todos os pontos doutrinários,
falou sobre a doutrina da graça. Mas em nenhum momento ele falou o que é que nós temos que fazer. E neste livro, o autor, ele fala que na doutrina da graça, Jesus já fez tudo por nós, que nós temos hoje uma prática religiosa de obras. Eu tenho que fazer as coisas para ser abençoado, eu tenho que fazer para merecer. Este é o eixo central desse livro da graça. Como você vê isso hoje? As pessoas tendo que fazer as coisas, tendo que dar, como você citou aí um exemplo, né? Tanto de oferta, tanto de semente, para ser abençoada, até para se livrar do coronavírus. São situações que a gente fica realmente estarrecido, né? Mas é aquilo que a própria Escritura já nos adverte, né? O povo, inclusive o povo do Senhor, muitas vezes é destruído, é enganado, porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. Lhe falta o conhecimento da palavra de Deus, para não se levar por esta prática que exclui a graça das nossas vidas e nos faz viver novamente sobre a lei. Ou seja, eu consigo as coisas pelo meu merecimento. Eu recebi porque eu fiz isso que me qualificou para receber. Ora, Sim. vamos deixar bem claro, o Evangelho não é o Evangelho do merecimento. Pastor Pontes, irmãos e irmãs que nos acompanham, vamos combinar uma coisa, deixar bem claro. Nós jamais seremos merecedores de coisa alguma. Certo. Em nós não há mérito algum. Amém. E essa é a beleza do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Mesmo sendo eternos devedores, mesmo jamais sendo merecedores de algum favor, Deus nos amou tanto a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou primeiro, nós não merecíamos, nós não o amávamos. E pela graça ele se entregou por nós. Nós não seremos salvos pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Nós seremos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Amém. Pela graça somos salvos mediante a fé. Olha, essas palavras, resgatar essa memória, me dá uma sensação, um calor no coração. Porque é maravilhoso descobrir isso. Eu sou pecador, eu sou falho, mas eu sei que eu sou salvo, porque apesar de pecador, eu sou salvo pelo mérito de Cristo. Se fosse pelo meu mérito, se fosse pelo seu mérito, nós estaríamos perdidos. Verdade. Por melhor que estejamos, por mais que façamos, ainda não seria suficiente. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar isso, nós precisamos pregar isso. Nós precisamos, enquanto pastores, comprometidos com a palavra de Deus, fazer a diferença. Porque muitas pessoas estão com os olhos vendados, Certo. Estão sendo guiados por falsos pastores, estão sendo guiados por cegos. São cegos guiados por cegos. E nós precisamos e oramos para que nós, enquanto igreja metodistas, sejamos uma voz que clama a verdade do Evangelho, que prega a salvação pela graça, Amém. que ensina para as pessoas que somos pecadores, nada que acontece conosco, nada que nos alcança de bondade é por merecimento. Por melhor que sejamos, por mais que nos esforcemos, tudo é pela graça de Deus. É por ela que vivemos, é por ela que nos movemos. Essa é a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vejo muito as pessoas com culpa, sentindo assim, eu fiz tudo. É muito comum eu encontrar pessoas que dizem, ó, eu orei, eu jejuei, eu dei dízimo e Deus não me abençoou. Eu sinto que tudo que eu faço não é suficiente. Por quê? Porque ela não entendeu. Ela não entendeu. Ela está parecendo John Wesley, né? John Wesley viveu esse drama na vida dele. Seria interessante a gente relembrar aqui, né? Sim. John Wesley, até a experiência do coração aquecido, quando ele teve esse discernimento, né? Você conhece essa história há mais tempo do que eu, melhor do que eu.
você se lembra que John Wesley, durante muitos anos da sua vida, ele tinha esse entendimento, né, que ele tinha que fazer para conseguir, fazer para alcançar a salvação. Só que por mais que ele fazia, por mais que ele se desdobrava, ele não sentia ainda a salvação, né, que não era merecedor. Até um dia que ele entendeu, né, que nós somos salvos pela graça, que nós somos justificados por Cristo, é pelo mérito de Cristo, não pelo nosso mérito. As pessoas que pensam que às vezes se decepcionam com Deus, a gente tem hoje o fenômeno, né, pastor Conde, dos desigrejados, um fenômeno Sim. no Brasil, são justamente essas pessoas que o irmão lembrou, né? São pessoas que falaram, eu fiz e não aconteceu comigo. Essas pessoas, muitas delas vieram à igreja iludidas por um falso evangelho. Um evangelho do toma lá da cá. Um evangelho do merecimento da pessoa. Um evangelho do faça para receber. Elas não tiveram a sorte ou a oportunidade de encontrar um púlpito comprometido com o evangelho. Um púlpito que ensina que, claro, nós temos que dedicar os nossos dons ao Senhor, nós temos que procurar viver em santidade, nós temos que procurar dar frutos da nossa vida com Deus, mas precisa, acima de tudo, entender que, por mais que eu faça, eu sou eterno devedor, eu não sou merecedor. Tudo que me alcança é pela graça do Senhor. O dia que eu achar que eu recebi alguma coisa porque eu mereci, eu estou cometendo um erro, estou me afastando dessa bênção, desse tesouro que é a graça de Deus. Há uma canção, me permite, só para concluir esse raciocínio, há uma canção que eu sempre me lembro dela e falo dela quando a gente menciona a graça. É uma expressão que diz assim, não tenho palavras para agradecer a tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. E aí vem o refrão. Nunca me deixe esquecer de que tudo que tenho, tudo que sou e tudo o que eu vier a ser vem de ti, Senhor. Aleluia. Isso é o conceito da graça. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu vier a ser não é mérito meu, não é conquista minha, é graça de Deus. Quando eu entendo a graça, eu descanso na graça e eu sou alcançado por essa graça. Amém. E ainda que eu não receba aquilo que eu gostaria de receber, vem a expressão do apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Amém. Que ela é melhor do que a própria. Aleluia. Glória a Deus. A gente, no começo do mistério, a gente até estuda, né, a doutrina, a teologia, mas depois o Espírito trazer essa revelação no seu espírito e você cada vez mais centralizar a sua mensagem, a gente aprende muito. Eu quero dar um exemplo para você, porque eu quero provocar você com a parábola dos trabalhadores. Jesus chama os trabalhadores, chama um de manhã, chama outro 9 horas, meio-dia, outro 3 horas e outro de tardezinha. Na hora de pagar, paga todos iguais. Aí quem foi cedo reclamou. Tá? Mas comigo eu tive uma experiência com minha mãe. Eu sempre fui um filho muito aplicado, dedicado. Eu trabalhava, então eu tirava assim, eu ganhava um salário e meio, salário mínimo. Eu tirava o meu dízimo, dava o dízimo, tirava 10% para mim e dava 80% para minha mãe. Às vezes dava 70%, ficava com 10%, e quando ela precisava, ela ainda ia lá na carteira, tinha toda a liberdade de pegar. Aí, quando a minha mãe fazia as coisas, minha mãe, mãe, só está me ouvindo agora, né? Então, só me abençoa aí. Aí a minha mãe ia lá, fazia um lanche. Aí minha mãe separava o lanche de alguns irmãos. Esse aqui é de fulano. Esse aqui é 1,5, até 2 é de Beltrano. E eu ficava inconformado com minha mãe, o Márcio. Eu falava, mas olha, eu dei o dinheiro, os outros não deram, eu dei mais que todo mundo. Na hora de comer, eu como menos. Eu falava, mas eu não entendo a minha mãe. Até que um dia o Espírito Santo trouxe essa revelação ao meu coração. A sua mãe está aplicando a parábola da graça, a parábola dos trabalhadores. Graça é dar a quem não merece. E eu queria justiça própria. Que você...
A parábola dos trabalhadores para nós é um testemunho assim precioso da graça de Deus. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ela confronta justamente, né, esse pensamento do merecimento, né, da justiça própria, com a graça do Senhor. Eu vou completar essa reflexão e essa reação com outra parábola, para enriquecer ainda mais. Nossa conversa aqui está muito gostosa, porque dois pastores que gostam muito de Bíblia, né? Então tá. Gosto de Bíblia e eu sou movido pela graça de Deus. Glória a Deus. É apaixonante mesmo falar da graça. E quando você fala que a gente estuda isso, mas um dia o nosso espírito testifica isso. Sim. Eu posso dizer que eu tenho essa experiência na minha vida também, eu tenho uma clareza, uma concepção da graça de Deus na minha vida maravilhosa. Mas aí, respondendo lá a provocação da parábola, eu vou responder com outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, né? Ou a parábola do pai amoroso, né? Você está adiantando a minha pergunta, está respondendo a próxima pergunta. Pode continuar. É porque estamos alinhados. Isso, pode continuar. Quando aquele filho fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho uma condição muito melhor do que a condição que eu estou vivendo aqui, eu vou pedir para ele me tratar como um dos seus trabalhadores, porque eu não mereço ser tratado como filho. Então, ele tem uma concepção da justiça própria, né, do merecimento, sim, pelos atos que fez, da falta de merecimento. Quando ele volta, o pai o abraça, o pai o acolhe, o pai o restaura naqueles simbolismos todos, né, das sandálias, das vestes, do anel, da dignidade, manda fazer uma festa. O pai dá a ele o que, por uma lógica racional de merecimento, qualquer um de nós diria. O pai deu a ele o que ele não mereceu. Sim. Ele não fez por merecer isso. Mas o amor, tanto é que o outro filho questiona isso, né? Eu mereço. Eu mereço, eu mereceria, mas não tenho. E esse que não fez por merecer, tem. E aquela parábola, mais do que qualquer outro ensino, ela quer nos ensinar justamente isso. A figura do pai ali é a figura da graça. A figura de alguém que nos acolhe, não pelo que fizemos, mas apesar do que fizemos. A figura de alguém que nos ama, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Por isso que a gente é apaixonado por Jesus, né? Nós somos justificados nele. Eu sou imperfeito, mas ele foi perfeito por mim, não é pelo meu mérito, é pelo mérito dele. É pelo mérito dele. Então, quando aquele filho é abraçado e é restaurado, ali nós temos uma manifestação e um ensino simples e poderoso da graça. A graça não é pela justiça própria. A graça é pelo amor do Pai. E é isso que nós precisamos aprender e divulgar e, sobretudo, experimentar no nosso coração. Você falou da sua experiência aí com a sua mãe, uma experiência particular que despertou em você a graça. Daqui, se tiver tempo, eu quero te mostrar alguma coisa que está no alcance da minha mão aqui. Pode mostrar. Foi para mim uma experiência da graça. Pode. No tempo oportuno, eu estico a mão aqui e vou contar para você rapidamente essa experiência que eu tive. A parábola do filho pródigo poderia ser chamada, então, a parábola do pai amoroso, a parábola da graça? Eu acredito que sim. Eu acredito sim. Quando a gente fala da parábola do filho pródigo, muitas vezes a gente coloca muito mais ênfase na questão da rebeldia e na questão da figura. Eu sempre entendi essa parábola como a figura central na reação do pai, na atitude do pai, né? O pai ali representa o Senhor, representa Deus, né? E o ensino maior ali é o ensino da graça. Claro que há ali uma riqueza do arrependimento, né? Do quebrantamento, enfim, há muitas lições ali, mas, sem dúvida alguma, o centro dessa mensagem é a mensagem da graça. Esse pai que recebe um filho pecador. Eu sou aquele filho. Eu sou aquele filho. Nós podemos ser que pecou, que se afastou, mas que, sem merecer, é acolhido. Pastor Pontes, quando a igreja, quando as pessoas entendem isso, o nosso sentimento de adoração ao Senhor é muito maior. Glória a Deus. Uma igreja reunida, como a gente está com saudade disso nesses dias, né? Saudade do povo aí de Carangola, né, meu pastorzão? Tá com saudade do pessoal de Carangola?
elas expressam ali a adoração, porque elas amam a esse Deus, elas entendem o que ele fez por elas. Ele nos acolheu, ele nos amou, apesar do que fomos, apesar do que fizemos. Eu não mereço, mas eu sou salvo. Eu não mereço, mas Cristo morreu na cruz por mim. Isso é maravilhoso. Glória por isso a Deus. que crê na graça é uma pessoa que tem estabilidade, não é aquela pessoa que sai da igreja, que abandona, que vai e volta. Não. Mesmo nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldade, estão firmes. Porque o que os faz amar a Deus não é os benefícios que Deus faz, mas é a graça do Senhor que os alcança. Amém. O amor nos amou primeiro, independente. Por isso que nós o amamos. Eu, pastor, eu vou deixar depois você apresentar aí a sua experiência. Vou contar a história. Tá? Você me lembrou de uma história. Abraão está numa terra estranha, pagã. Abraão, Deus o chama. Abraão foi justificado pelas obras ou pela fé? E Deus, a Bíblia diz que ele imputou a atitude dele como justiça. Mas você olha quem era Abraão e como a graça de Deus atuou na vida dele. Abraão é chamado na Bíblia como o pai da fé, porque numa situação de total adversidade, numa situação onde ele tinha todos os motivos para duvidar, ele acreditou. Onde ele tinha todos os motivos para desobedecer, ele obedeceu. Ele tinha todo um cenário desfavorável diante dele para seguir a palavra do Senhor, aquilo que Deus disse a ele, mas ele acreditou. E isso foi imputado por herança. É claro que, por isso, a Bíblia interpreta-se a si mesma, esse é um princípio da teologia da reforma, quando a gente diz que isso lhe foi imputado por herança, e aí nós pensamos assim, muita gente às vezes pensa, quer dizer então que a atitude dele, a obra dele é que foi mais relevante. Mas aí a Bíblia interpreta-se a si mesma quando nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo justamente lá que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e aí nós entendemos que a fé tem esse papel no reconhecimento da graça de Deus, né? É como se fosse um passarinho com duas asas, né, pastor? Sim. A graça e a fé. Se você corta uma asa, o passarinho vai tentar bater uma asa aqui e não vai voar. Se você tira uma e pega na outra, se você tem muita fé, mas não experimentou a graça, pode bater essa asa aqui que o passarinho não vai voar. A salvação é pela graça mediante a fé. Amém. Então, Abraão, naquele ato de fé, quando ele se lança pela fé na palavra do Senhor, ele crê no cumprimento da promessa do Senhor, nós temos ali uma ação de fé e nós temos a manifestação da promessa de Deus na vida dele, não pelo mérito dele, mas pela graça do Senhor. Amém. Na vida dele. Então, a vida de Abraão, a história de Abraão é uma oportunidade interessante da gente ver a fé e a graça trabalhando juntas, né, enriquecendo a nossa experiência com o Senhor. Um outro testemunho que eu fico maravilhado é Ruth, a Moabita, pagã, em terra estranha. Preguei sobre isso um dia desses aqui. Como a graça de Deus operou na vida daquela moça. Sem dúvida. Tá. Preguei sobre esse texto nesses dias. Ah, é? Então... Falando sobre a restauração de Deus, né, nas nossas vidas. Sobretudo nesse tempo de perdas. Sobretudo nesse tempo de incertezas, né? Agora, a restauração de Deus na vida dela acontece mediante justamente a experiência que ela tem com a graça do Senhor, com a fé e com a graça. Né? Porque ela estava em crise. Uma época de crise, fome, uma época que o sogro morre, depois Sim. O esposo morre, o cunhado morre, ela deixa a sua terra. Como o nosso tema é a graça de Deus nas adversidades, na crise, né? Aí é um exemplo muito impactante. Pode concluir. Sem dúvida alguma. Não, e o que eu acho que foi o diferencial na vida dela, para ela experimentar essa restauração em tempos de crise, foi justamente a experiência que ela teve com o Senhor, quando ela, apesar de até aquele momento não conhecer o Senhor,
mas quando ela decide ir para Belém, né, seguindo a sua sogra, e ela dá uma declaração que foi o divisor de águas na vida dela. Quando ela diz, então, que mesmo diante daquele cenário, ela declara: onde tu fores, irei, o teu Deus será o meu Deus. Então, quando ela se lança na presença do Senhor, quando ela conhece ao Senhor, quando ela faz essa declaração de quem é Deus na vida dela, é que a graça do Senhor começa a se manifestar de forma mais efetiva na vida dela. Amém. O que, mais uma vez, nos mostra, né, pastor Pontes, essa relação tão íntima, tão poderosa entre a graça e a fé. Essas duas asas, né, que precisam bater juntas. Antes da restauração acontecer na vida dela, ela dá esse passo, ela faz essa declaração. Certo. O teu Deus será o meu Deus. Então, que Deus? É esse Deus de graça. É esse Deus que restaura. É esse Deus que, quando a gente se lança diante dele, crendo no poder dele, e não no nosso poder, crendo na capacidade dele, e não na nossa capacidade, esse Deus faz toda a diferença na nossa vida, e a gente pode experimentar a restauração em tempos de crise, como ela experimentou. Se me permite, rapidamente, eu cheguei no culto agora permita o seu testemunho. Eu estava... Muito bem. Vou sair de cena só um pouquinho, Sim. Porque você me lembrou de algo que tem muito a ver com essa descoberta da graça. Certo. Eu espero que eu não me engane. Que coisa boa, né? A graça é o favor imerecido. Pode continuar, pastor. Pastor Pontes, a gente estuda a graça. As pessoas que estão nos acompanhando aí já ouviram pregações, escolas dominical sobre a graça. Mas, às vezes, é numa experiência pessoal que o Espírito vai nos dar essa experiência. Amém. Vou mostrar uma... Isso aqui, tá vendo essa pedra? Tá dando para ver aí? Estou vendo. Vou colocar aqui. Essa pedra eu ganhei, foi um presente que eu ganhei de um amigo. É uma pedra comum, ela não tem... Eu aguardo com carinho aqui no meu escritório. Ela não é uma pedra preciosa, ela não tem nenhum valor. Mas... junto com essa pedra veio um bilhete que está aqui plastificado. Olha que bonito. Nesse bilhete, e olha a experiência da graça. E eu espero que isso toque no coração das pessoas que estão nos acompanhando, que elas possam ter esse encontro com a graça de Deus. Esse bilhete diz mais ou menos o seguinte, para resumir. Márcio, esta pedra foi tirada do alto do Pico da Bandeira, que é uma região pertinho aqui da nossa cidade, o Pico da Bandeira. Essa pedra foi tirada lá do alto do Pico da Bandeira. Ela representa todo sonho, toda conquista tem um preço. Para eu conseguir essa pedra, tive que caminhar 5 horas carregando peso, passar frio de 0 graus centígrados, dormir no chão e etc. E agora eu trago ela e dou ela a você de presente. Isso, para mim, valeu mais do que todos os capítulos dos livros de teologia sistemática. Sim. Por quê? Esse meu amigo, Rodrigo, um abraço para você. Ele sofreu para pegar essa pedra. Ele se esforçou. Essa pedra estava lá no alto do Pico da Bandeira. Ele caminhou 5 horas, ele dormiu no chão, ele passou frio de 0 grau. Ele se esforçou para conquistar essa pedra. E ele me deu essa pedra. Eu tenho uma pedra do alto do Pico da Bandeira, e sabe o que eu tive que fazer para ganhar, para merecer ela? Nada. Nada. Mas ele sofreu. Ele caminhou 5 horas. Ele sofreu temperatura de 0 grau. Ele dormiu no chão para chegar lá em cima. Então, o mérito é dele. Quem sofreu foi ele. Quem conquistou foi ele. Mas a pedra é minha. Ele me deu. Eu não caminhei 5 horas. Eu não dormi no chão. Eu não passei frio. Mas a pedra é minha. Me foi dada. Quando eu ganhei isso, essa simplicidade desse presente, eu tive um despertamento, um entendimento enorme. Tem alguns anos já, e eu tenho isso guardado aqui no meu escritório. E eu me lembro que foi isso que Jesus fez por mim. Jesus pagou o preço. Jesus sofreu por mim. Jesus morreu por mim naquela cruz. Jesus fez tudo
Foi ele que sofreu. Foi ele que enfrentou a morte. Amém. Foi ele que levou o preço do nosso pecado. Ele conquistou a salvação pelo mérito dele. E o que Jesus fez? Ele nos deu a salvação. Pela graça sois salvos. Então, essa experiência simples, esse presente tão simples, tem um lugar muito especial na minha vida. Porque eu não tive que sofrer para alcançá-lo. Eu não tive que pagar o preço necessário para conquistá-lo. Alguém fez isso por mim e está aqui, ó, na minha mão. É meu. Alguém fez por mim e eu ganhei sem merecer. Isso é a graça do Senhor. Experiências simples, experiências cotidianas da vida da gente, como você compartilhou a sua, e quando você compartilhou a sua, eu me lembrei dessa minha. Obrigado pela liberdade de compartilhá-la aqui, mas eu acho que isso toca no coração das pessoas mais do que um seminário, mais do que um compêndio de teologia. A graça do Senhor é maravilhosa e por isso que nós amamos ao Senhor Jesus. Pastor, eu queria que você orasse pelo nosso pessoal, desse uma palavra. Nós ainda temos 10 minutos. Que você pudesse dar uma palavra, orar pelo nosso povo, orar pelos nossos ouvintes. Essa mensagem, ela vai ficar aí no Facebook, ela vai estar lá no YouTube, e milhares de pessoas vão ouvir essa mensagem. E a palavra da graça, ela é sempre contemporânea, ela é sempre relevante, ela é eficaz. Eu queria que você desse uma palavra final e estivesse orando pelo nosso povo, pelos nossos ouvintes. Amém. Bom, eu quero, então, primeiramente, agradecer, Pontes, pelo convite, pela oportunidade. Depois você vai pode ficar tranquilo, vai ter tempo para agradecer. Tá bom, maravilha. Bom, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham, nós estamos vivendo um tempo difícil. Vamos ser realistas, né? Não vamos negar a realidade dura que está diante de nós. Mas eu tenho dito aqui na igreja Metodista Central em Carangola, e tenho dito para as pessoas com quem eu tenho conversado, que esse tempo, apesar de ser um tempo de crise, é também um tempo de grandes oportunidades. Principalmente uma oportunidade de nós provarmos a nossa fé, de reafirmarmos a nossa fé. Eu, quando penso na realidade da fé cristã, da fé evangélica brasileira, comparando com os países onde a igreja é perseguida, a gente chega à conclusão que até então viver a nossa fé aqui sempre foi muito fácil. Sempre foi muito fácil. Mas agora nós temos um cenário real de dificuldade diante de nós, onde é hora de separar o joio do trigo, onde é hora de nós mostrarmos que a nossa fé em Deus, que o nosso comprometimento com Deus, não é de acordo com as circunstâncias, mas é de acordo com o que Ele é. Amém. Essa é a hora, a oportunidade que nós temos de, como igreja, dizer que nós não o amamos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é Senhor, Ele é Salvador. E isso basta para nós. Glória nós a Deus. O adoramos independente da circunstância. Então, uma oportunidade, igreja, irmãos e irmãs, de você agora realmente mostrar que a sua fé, ela não está firmada nas circunstâncias, mas ela está firmada naquele que te amou primeiro e que te deu aquilo que é o mais precioso, a sua graça. Amém. É hora da gente poder testemunhar o que Abacuque testemunhou, quando Abacuque, né, pastor Pontes, viveu também um tempo de muita crise. E naquele momento de profunda crise, tudo complicado, o que ele disse? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que essas coisas não tinham acontecido ainda, ou seja, está difícil, mas ainda que piore, ainda que fique difícil, eu me alegro no Senhor, eu exulto no meu Deus da minha salvação, Ele firma os meus passos, me faz andar com uma força. Eu acho que esse tempo, irmãos e irmãs que nos acompanham, é um tempo da gente declarar isso, que a nossa fé ela está focada no Senhor, nós amamos ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Glória a Deus. Esse tempo vai passar, o que Ele faz é graça, o que nos alcança é graça, mas o que Ele é não muda, Ele é santo, Ele é Senhor, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Viva esse tempo com fé, viva esses dias de crise com esperança, tudo vai passar e nós vamos sair desse tempo demonstrando que nós não somos daqueles que estão com o Senhor só quando as circunstâncias são favoráveis. Nós somos daqueles fiéis que estão com o Senhor, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que seja um tempo de adversidade, nós permanecemos fiéis, porque a nossa fé está focada no que Ele é e não no que Ele faz e não nas circunstâncias. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós vamos se orar, se ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Perdoe.
E a graça nos basta. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua maravilhosa graça. Eu quero te agradecer porque a tua graça enche o nosso coração de alegria. Sim, ó Deus. Eu quero te agradecer porque este tempo é uma oportunidade de levar o teu povo a compreender que o nosso amor por ti não deve estar centralizado nos benefícios que o Senhor faz, mas naquilo que o Senhor é. E o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça. O Senhor é aquele que nos amou primeiro. O Senhor é aquele que nos amou sem que nós merecêssemos o teu amor. Sim, ó Pai. Isso é graça, Senhor. Glória E a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que as bênçãos materiais. Sim, a tua graça é o que vai nos levar aos céus. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Sim, e a salvação não vem de nós. É dom, presente do Senhor. Aleluia. Que as pessoas entendam isso. E que esse seja um tempo de salvação. Que esse seja um tempo de conversão. Glória que esse seja um tempo onde os corações se entreguem ao Senhor. E alcancem em ti a graça. Conheçam a tua graça. Abençoa, Deus, cada pessoa que nos ouve. Aquelas pessoas que vão ainda ouvir essa palavra. Que a graça do Senhor possa alcançar cada coração e gerar nessas vidas a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Abençoamos cada pessoa que participa conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, uma palavra... Eu sempre faço um ping-pong no finalzinho, tá? Em um minuto, uma palavra de esperança para o povo metodista, para o povo mineiro, para o povo brasileiro. Vou pegar emprestadas as palavras do rei Josafá, quando cercado por uma grande ameaça, cercado por um grande desafio, uma grande crise. Ele voltou-se para o Senhor, ele se pôs a buscar ao Senhor e disse para o Senhor: Senhor, em mim não há força para vencer essa grande multidão, essa grande adversidade que vem contra mim. Eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. O Senhor ouviu a oração de Josafá e deu um grande livramento diante daquele momento de adversidade. Povo metodista, povo mineiro, povo do Brasil, esse é um tempo de fazermos como Josafá fez diante daquela crise. Buscar ao Senhor, reconhecer que em nós não há força, reconhecer até que nós não sabemos o que fazer, mas que acima de tudo isso, e mais importante, nossos olhos estão postos no Senhor. Glória a Deus. Um outro desafio, pastor, eu brinco sempre com o pessoal nas lives, né, é o ping-pong. Jó. Alguns podem estar vivendo crise nesse tempo, como Jó. Um homem temente a Deus, perde tudo, passa por tudo que passou. E a graça de Deus triunfou na vida dele. Uma palavra de esperança para quem está na luta, está no sofrimento, na perda, perdeu o trabalho, a empresa está em dificuldade, a igreja passando por essa adversidade. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nesse cenário triste que o pastor Pontes mencionou, nós não estamos isentos de passar por tudo isso. A história de Jó nos mostra isso. Mas eu quero dizer algo a você. Você pode perder algumas coisas, todos nós podemos. Mas há alguma coisa que você não pode perder. Há uma coisa que sempre vai estar com você, que é o seu bem mais precioso, que é a presença de Deus na sua vida. Jó teve muitas perdas, mas ele nunca perdeu a esperança. Ele nunca perdeu a fé num Deus que é capaz de restaurá-lo, num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Então, a presença do Senhor, essa não vai se ausentar de você. Ainda que outras coisas se ausentem, a presença do Senhor é contigo. Confie no Senhor. Pega na presença do Senhor. Ele é contigo. Nada pode te separar do amor de Deus. Mexer com o pastor crente é uma benção, viu? Eu fico encantado, né, quando eu vejo a graça de Deus na vida de Jó. Ele diz assim, quando a mulher dele fala, amaldiçoa o seu Deus, né, e morre, ele responde para ela, né, eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Eu sei que o meu Redentor vive.
num momento de grande dificuldade aqui na igreja, grande desafio financeiro, né? Nós tínhamos muitas contas a pagar. E eu disse para os irmãos que a minha vida, o meu ministério, é um mover do favor de Deus. Eu falo que eu sou um pastor hoje de risco, mas estou guiado pelo GPS, guiado pelo sobrenatural. Tá? GPS, guiado pelo sobrenatural, movido pela graça. Eu estou profetizando, né, em vez de Covid-19, convida 2020, em nome de Jesus. Muito bom. Tá, e eu tenho assim, hoje a Raquel Pontes, pastora, minha irmã, me ligou e eu falei com ela, minha irmã, nós vamos virar essa chave, ganhar essa guerra e celebrar a vitória. Deus não perdeu o controle, ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Meu pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você, desde seminarista, é um exemplo, é uma inspiração para nós, o seu pastorado. Eu quero, assim, agradecer muito. Eu quero que você, assim, dê a sua palavra às suas ovelhas, aos seus ouvintes, ao povo da Casa Central, uma palavra de despedida, que nós estamos chegando aqui ao final, para a live não cair, para a gente encerrar. Tá, joia. Então, agora sim, agradecendo, né, Pontes, a você pelo convite, pela oportunidade. Um abraço muito carinhoso a você, a sua família. São pessoas que têm um lugar também muito especial na nossa história e você sabe disso. Em momentos difíceis da minha vida, eu me lembro sempre da época do acidente da Josiane, né, toda aquela crise que nós passamos. Certo. E lembrando da história de Jó, né, eu sempre associo essa história. A graça de Deus se manifestou nas nossas vidas. E hoje tudo aquilo passou. Você se lembra como foi difícil aquele tempo? E a graça de Deus é conosco. Estamos hoje com família. E você e sua família foram pessoas muito próximas da gente naquela época tão difícil. Então, agradeço a Deus pela sua vida, pela amizade. É pena que, em função da distância, a gente acaba não tendo tantas oportunidades de estar junto, mas louvo muito a Deus pela sua vida, agradeço. Passar a pandemia, nós vamos ter que marcar uma troca de púlpito, viu? Será um prazer. E aos irmãos aqui também de Carangola, que estejam também acompanhando essa live, quero dizer a vocês que o meu amor a vocês é algo incontestável, você pode ter certeza disso. Né? A gente está aqui, completamos agora em janeiro 12 anos, né? Estamos indo para 14 anos de caminhada aqui em Carangola. E eu encontrei aqui, pastor Pontes, também um povo abençoado, um povo que eu amo de paixão, que eu amo muito, e que a gente tem também uma convivência muito saudável com a igreja, com os irmãos e com as irmãs. São família, são família. E a gente vive aqui com esse povo em Carangola, com essa igreja, é mais uma manifestação da graça de Deus. Quero abraçá-los a todos e a tantos outros amigos e amigas que eventualmente estejam acompanhando aí. Um abraço muito carinhoso. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Firmem-se na graça. Um abraço para todos, um beijo para sua família, um beijo para você. Nós amamos vocês e que Deus continue a usá-los graciosamente. É graça, irmão, amém. É graça, irmão. Deus te abençoe. Amém. Muito bom bate-papo. Deus abençoe. Valeu, querido. Paz. Tchau, paz. Glória a Deus.